casamento homoafetivo no Brasil. Funcionários públicos pressionam Tarcísio de Freitas contra a privatização do metrô. Torcedores reclamam do aumento inflacionado do preço dos ingressos nos jogos de futebol. E ainda, no final do programa, uma entrevista com a psicóloga Regiane Aquino para falarmos sobre a influência das redes sociais no desenvolvimento infantil. A Justiça de São Paulo determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro pague 50 mil por ataques a jornalistas. A ação foi movida pelo Sindicato dos Profissionais do Estado, que citou 175 ataques a jornalistas em 2020. Bolsonaro tinha sido condenado em primeira instância a pagar uma multa de R$100 mil. A defesa recorreu. Na segunda instância, a Justiça fixou a indenização em 50 mil. Como não houve novo recurso, o caso foi encerrado. Mais de 6 mil pessoas já perderam a vida na guerra entre Israel e o Hamas, que começou no dia 7 de outubro, após ataques do grupo terrorista ao território israelense. O ministro da Saúde palestino informou que o número de mortos na faixa de Gaza subiu para 4.651 vítimas. Destas, 40% seriam crianças. O número de feridos em Gaza também subiu e foi para 15.898. E uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo mostrou um aumento de 84% no número de casos suspeitos de Covid-19 que chegaram a estabelecimentos privados de saúde em pronto-socorro. A análise levou em consideração dados de 81 hospitais da capital e do interior, entre os dias 10 e 19 de outubro. A cidade de São Paulo foi eleita a melhor cidade global da música pela Music Cities Events, em solenidade realizada na noite da última quarta-feira, 18 de outubro, no Alabama, nos Estados Unidos. A entidade é parceira das Organizações das Nações Unidas e responsável por distribuir o prêmio. Na final, a capital paulista desbancou cidades como Manchester, no Reino Unido, e Frutilar, no Chile. Palco de grandes eventos no mundo da música, como Virada Cultural, The Town, Lollapalooza e inúmeros shows, a capital paulista se destacou neste ano pelos programas locais de incentivo à música. Agora são 10h42 horário de Brasília e temos informação da repórter Luciana Alves sobre a alteração do salário mínimo. Bom dia, Luciana. Bom dia, Pedro. Bom dia, Tomás. O governo federal enviou ao Congresso Nacional a proposta para que o salário mínimo suba para R$ 1.421 em 2024. O anúncio foi feito pela ministra do Planejamento e Orçamento Simone Tebet, do MDB, durante uma coletiva ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Caso a proposta seja aprovada, haverá um aumento de R$ 101 em relação ao valor atual de R$ 1.320, valor esse que já havia sido ajustado no início do ano por meio de uma medida provisória do governo. O valor proposto já leva em consideração a nova regra de valorização do salário mínimo, que considera a inflação projetada pelo INPC até novembro de 2023, somada ao crescimento do PIB de 2 anos antes. O senador Randolfo Rodrigues, que também estava na coletiva, comentou sobre o aumento. O que eu acho mais importante é que o salário mínimo no ano que vem terá um reajuste real de 2,35%, nominal de 7,33%. Nós teremos um salário mínimo de R$ 1.420, um valor R$ 115 superior deste ano. Será o segundo ano consecutivo que o governo do presidente Lula dá ganho real ao salário mínimo. A medida também visa melhorar o poder de compra das famílias, já que dados divulgados pela Organização Internacional do Trabalho indicam que o Brasil ocupa a 51ª posição no ranking dos 105 países com a maior paridade de poder de compra, sendo esse poder de compra do brasileiro estimado em $497, o que seria aproximadamente R$ 2.511,89, mais de R$ 1.000 de diferença para a proposta atual. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, Luciana. A Câmara dos Deputados votou favorável à proibição do casamento homoafetivo no Brasil. O repórter Kaique Oliver traz a opinião do público sobre o assunto. Bom dia, Tomás. Bom dia, Pedro. Temos a opinião de duas pessoas sobre esta proibição. O primeiro foi o senhor Manuel Nório, de 71 anos, que teve uma opinião mais neutra sobre o assunto. E cada um é cada um. Por mim não tem problema. O que eu sou contra é a matança de criança. Mas o resto que não faz mal para ninguém, não tem problema. Eu não sou, veja bem, eu não sou tão contra nem tão a favor. Porque existem muitas coisas aí que a gente vê como é que é, né? E eu vejo o caso normal, cada um leva a sua vida do jeito que quer.
Já a professora Sandro Bera demonstrou uma opinião mais direta, se colocando totalmente contra a proibição. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que a gente não tem que retroceder em nenhum momento nos direitos que já foram adquiridos até agora. Eu sou totalmente a favor que o amor é livre. E legalizar uma situação que já a gente vê muitas lésbicas casadas, gays casados, só que a oficialização ela é justa, é direito, porque não é só a questão do sentimento em si, é questão legal também. Então isso é muito importante. Muito obrigado, Kaique. Realmente lamentável. Bom, vamos agora com a Luciana Alves, que tem informações sobre a livraria Saraiva, que entrou com um pedido de autofalência na justiça após passar 5 anos em recuperação judicial. Um mês após os recordes de vendas de livros físicos na edição de 40 anos da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, no último dia 7, uma das maiores redes de livro do Brasil, as livrarias Saraiva, entrou com pedido de autofalência na justiça após passar 5 anos em recuperação judicial. A rede, que já foi a maior do Brasil, com cerca de 100 livrarias, decretou falência um mês após revelar o fechamento de todas as suas lojas físicas e a demissão de todos os funcionários da operação presencial, se mantendo apenas como e-commerce. Uma das últimas lojas a ser fechada era localizada na Praça da Sé, em São Paulo, a qual tinha sido a segunda loja a ser aberta em 1970. A rede estava em recuperação judicial desde 2018, depois de não ter conseguido um acordo com seus fornecedores para a renegociação de suas dívidas, que na época estavam no valor de 675 milhões de reais. No mesmo ano, fez o primeiro fechamento de unidades, sendo 20 lojas no mesmo dia, movimento que continuou ao longo dos anos por não conseguir se reerguer. A Saraiva foi fundada em 1914 em São Paulo pelo imigrante português Joaquim Inácio da Fonseca Saraiva. Em 1917, funcionando próximo à Faculdade de Direito Largo São Francisco, passou a editar livros jurídicos. A expansão da rede começou na década de 1970 com a abertura da segunda loja na Praça da Sé e na década seguinte lojas foram abertas em shoppings em outros estados. Ao longo de seus anos, comprou editoras como a editora Atual, o Grupo Siciliano, que espalhou mais de 100 lojas pelo país, criou diversos selos como Bem-Vira para obras de ficção, o Saraiva Tech com a Hopper Educação e o selo Saraiva de Solução Aprendizagem para ensino de direito e administração de empresas. Em 2015, a Saraiva vendeu todos os seus ativos editoriais e ficou apenas no varejo de livros. Com a notícia da demissão de funcionários, o fechamento das últimas 5 lojas e a desativação do site, uma parte importante da história desta que já foi a principal rede de livrarias do Brasil se encerrou. Muito obrigado mais uma vez, Luciana. Olha, ir para jogos de futebol no Brasil tá ficando cada vez mais caro. Flamengo e São Paulo assustaram os torcedores com os preços cobrados para a final da Copa do Brasil em 2023. Com o ingresso de R$ 400, o esporte de massa está se afastando cada vez mais do povo. O Kaique Oliver volta com a gente para trazer a opinião dos torcedores. Bom dia novamente, Tomás. Fui às ruas para saber a opinião das pessoas sobre este assunto. Gabriel Cardoso gosta de ir aos estádios, mas relata que diminuiu a frequência. Fui muito pouco, mas eu gosto bastante. Acho um passeio bem bacana para fazer em família até hoje, né? Como tem essa questão agora da torcida única, né? É bem viável. Olha, como não vou muito, eu não percebi uma mudança muito significativa, né? Mas assim, como eu tenho colegas que vão bastante, são bem fiéis aí, né, ao seu clube, realmente deixaram de frequentar com a frequência que ia antigamente, né? Assim, gente que ia todo mês agora vai só a cada 3, 6 meses aí, realmente só para competições bem importantes do time, né? Letícia Alcântara também conta que deixou de ir aos estádios com a frequência por conta dos aumentos. Porque do ano passado para cá, desse ano, né, comecei a perceber muita diferença de valores. Aí aumentou bastante, então eu não consigo mais ir. Qual frequência nos estádios? Quase 2 jogos que tinha no mês, eu ia. E agora, com esse reajuste de valores, a senhora costuma ir quanto? Uma vez a cada 3 meses. O Kaique Oliveira continua com a gente para trazer uma matéria sobre a concessão das linhas de transporte para a iniciativa privada. O governo de São Paulo está estudando a possibilidade da privatização das empresas estatais até 2024. No governo de Tarcísio de Freitas, as privatizações tiveram um grande avanço. Nos últimos meses, trabalhadores do metrô e CPTM se uniram em greve contra a venda das linhas estatais. Uma das estratégias que os trabalhadores adotaram foi a criação de um plebiscito popular, para ouvir durante 6 meses a opinião dos paulistas sobre a privatização. Em contrapartida, o governador de São Paulo diz que o verdadeiro plebiscito foi feito nas urnas.
E segundo ele, a população já votou favorável à concessão do metrô para a iniciativa privada, quando o mesmo foi eleito em 2022. O plebiscito foi nas urnas. A gente colocou com muita clareza qual era o nosso plano de governo. A gente sempre colocou na campanha, para o bem e para o mal, que nós pretendíamos fazer estudos e trazer iniciativa privada para participar dos investimentos. Eu acho que o mesmo respeito o sindicato tem que ter conosco agora. Nas ruas, ouvimos pessoas na linha Nova Esmeralda, vendida à iniciativa privada. As opiniões variam ampliamente. Alguns acreditam que a iniciativa privada pode trazer melhorias na eficiência e na qualidade do serviço, enquanto outros expressam preocupações. Piorou muito, essa linha ficou horrível. Depois disso, nossa, é uma diferença muito grande, muito ruim, todo dia quebra. E é isso, né? Olha, eu sou meio neutra nesse assunto, mas é que tem que ser bom para a pessoa, porque todo mundo trabalha e precisa, né? O metrô e o trem é muito útil. Mas assim, optar, eu sou meio neutra. Em abril deste ano, a pedido do governador de São Paulo, o Ministério Público decidiu dar uma nova chance à Via Mobilidade e melhorar a qualidade do serviço prestado. O órgão determinou que a empresa privada apresente um plano de investimento com resultados rápidos para as linhas, além do pagamento de indenização pelas falhas acumuladas. A Via Mobilidade enviou aos promotores uma proposta que prevê 87 milhões de investimentos em melhorias na infraestrutura da linha 8 e linha 9 de trens metropolitanos gerenciadas e operadas por elas. Henrique Cardoso, morador da região do Grajaú, relata que no Festival The Town houve um grande problema. Trens com passageiros que pagaram R$40 a mais estavam indo vazios diretamente para a estação Autódromo, onde ocorreu o festival. E a estação Santa Amaro, onde Henrique esperava o trem, estava lotada. Ele relata que demorou mais de 3 horas para pegar o trem e chegar em sua casa. O serviço era público, a linha tinha seus problemas, mas não afetava a população assim em geral. Depois da venda, nossa, virou um caos. A empresa já foi multada várias vezes, mas não resolve. Antes eu levava 20 minutos para fazer um trajeto curto do Grajaú até aqui o Santa Amaro. Hoje levo 40 minutos. Absurdo. De acordo com o levantamento feito pelo produtor André Graça da TV Globo, a falha do último dia 9 já é de número 50 da linha Nova Esmeralda neste ano. A linha é campeã de falhas entre todas as operadas pela Via Mobilidade e CPTM. Desde janeiro, foram registradas 107 problemas em todas as linhas. O plebiscito popular, organizado por sindicatos, está sendo realizado por meio de coleta de votos em cédulas físicas. A pergunta na cédula é simples e direta. Você concorda com a privatização da Sabesp, da CPTM e do metrô? Segundo os metroviários, cerca de 1.000 votos são coletados por sessão, e a grande maioria da população vota na opção não. Ao fim da votação, no fim de novembro, os sindicatos pretendem usar o resultado como pretexto para suas lutas e a favor da integridade dos serviços públicos. Kaique. Que essas pessoas não estão por dentro do assunto. Esse tema é bem importante e deveria ser mais debatido com clareza para a população paulista. Vamos agora para um intervalo rápido, mas continuem na audiência, porque na volta faremos a entrevista com a psicóloga Regiane Aquino para falarmos sobre a influência das redes sociais no desenvolvimento infantil. Se o assunto é a sua carreira, estudar é o primeiro passo para evoluir na profissão. Venha para a Universidade Cruzeiro do Sul. Use sua nota do Enem e conquiste até 100% de desconto num curso de graduação presencial, semipresencial ou à distância. Universidade Cruzeiro do Sul. Encontre o seu caminho. Faça a sua história. Nos últimos anos, muito brasileiro se endividou. Por isso, o governo federal criou o Desenrola Brasil, você não tá sozinho. Agora você pode pagar sua dívida com um descontão. Desenrola à vista ou bem parceladinho. Tem conteúdo de educação financeira para você acessar o Desenrola, educa, aprende direitinho. Dívidas? Entra no site e desenrola. Brasil, União e Reconstrução. O tempo é relativo mesmo. 1 hora de aula que a gente faz hoje pode se transformar em anos no nosso futuro.
O tempo voa, mas você pode ser o piloto. Na Cruzeiro do Sul Virtual, eu uso o tempo ao meu favor e faço a administração. Cruzeiro do Sul Virtual. Se o tempo voa, decole. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, união e reconstrução. Estamos de volta com o programa Vozes da Cidade. A psicóloga é Regiane Aquino e vamos falar sobre a influência das redes sociais no desenvolvimento infantil. Bom dia, Regiane, tudo bem? Bom dia, como vai? Tudo bem também. Primeiro, eu queria saber de você se esse risco é real, até que ponto, se esse risco é alertado sobre as crianças passarem mais tempo no celular, se é algo de levantar muita preocupação. É sim. Em primeiro lugar, quero agradecer ao programa Voz da Cidade por trazer essa pauta tão importante, né, e por trazer a possibilidade de a gente refletir, né, sobre o uso das redes sociais. A gente tem uma preocupação, sim, e a gente não pode desconsiderar que isso tem aumentado, principalmente pós-pandemia, que foi o período em que a única ferramenta, né, de contato que a gente tinha eram as redes sociais e o uso de tecnologias, tá? Mas o que os pais têm relatado pra gente, que a gente tem observado, é uma dificuldade de pôr alguns limites, tanto no uso de telas, como também no acesso à tecnologia e às redes sociais, né? O ambiente que está lá. A gente tem a preocupação com os perigos da rua, mas muitas vezes não nos preocupamos com os perigos presentes na internet, né? Bom dia, Regiane. A segunda pergunta que eu quero te fazer é quais as medidas os pais deveriam tomar para justamente colocar essa tela, moderar o uso do celular para as crianças? É fundamental que os pais monitorem, que eles negociem, né, que eles imponham limites, né? A Organização Mundial da Saúde, ela considera alguns tempos aí, né, para ser considerado. Por exemplo, crianças até 2 anos, o certo seria elas não terem tempo de tela. De 2 a 5 anos, meia hora de tela. E crianças de 5 a 13 anos não poderia exceder mais do que 2 horas. Acima de 13 anos, até os 18, a OMS recomenda, né, no máximo 3 horas de tela. A gente sabe que muitas vezes é difícil, mas é fundamental que os pais monitorem, limite, principalmente ofereçam outros espaços para as crianças, que elas possam também fazer outras atividades, possam fazer atividades físicas, resgate de brincadeiras, né? Eu tive 2 alunas que foram minhas supervisionandas no estágio e elas fizeram um estágio num centro de crianças e adolescentes e elas resgataram brincadeiras infantis que estavam perdidas, né? Que talvez a gente brincou, talvez os nossos pais brincaram e muitas crianças hoje não sabem e muitas vezes os pais atribuem que as crianças só querem a tecnologia. Muitas vezes elas só querem a tecnologia porque não é ofertada outras possibilidades. Agora, Regiane, falando sobre a idade para começar a usar a rede social, se é que existe, existe uma idade certa para criança começar a passar mais tempo no celular? Precisa ter um monitoramento, né? A gente tem alguns estudos ainda apontando, né, que o grande vilão não é a tecnologia, mas é o uso que se faz dela. Então, é preciso monitorar. A gente sabe que as redes sociais impõem lá um limite de entrada de 13 anos, por exemplo. Mas sabemos que muitas crianças, né, acabam acessando ou com a conivência dos pais ou até com cadastros ali alterados para que elas possam fazer esse uso. A grande questão é que tem que ter um monitoramento. Os pais precisam acompanhar, precisam observar, né? E a gente sempre se preocupa, né? Crianças com 5 anos com celulares, quer dizer, isso é algo que a gente não recomenda, né? Porque ela vai perder tempo com a tecnologia, com excesso de telas, sem fazer outras coisas, que é brincar, que é se divertir. Criança precisa de atividade física mais intensa, ela precisa dormir melhor, então o uso de tecnologia, principalmente o excesso, compromete o sono da criança, gera irritabilidade, né? Compromete o seu dia a dia, dificuldades do sono, de paciência, então é preciso monitorar. Se os pais liberam, ainda assim, tem que controlar, né? Então, precisa observar o que a criança está acessando, quais são as redes, quais são os fatores. O Brasil, por exemplo, é o 2º país no mundo em que as crianças mais acessam o YouTube. Então, isso é um dado bem preocupante. Bom, você falou aí da questão de criança perder o sono, ter alterações no seu dia a dia. Quais são os maiores malefícios que essas crianças estão expostas a correr se elas estão intensamente inseridas no meio digital?
Alguns estudos têm apontado, né, o risco do comportamento excessivo com a tecnologia se associar quase com comportamentos de vício. A gente sabe que o vício de tecnologia ele existe, ele tem sido diagnosticado em casos de adultos e também adolescentes, mas temos observado algumas crianças com os mesmos comportamentos, irritabilidade, alteração de sono, né, muita dificuldade de tolerar a frustração, de entregar aquele celular ou de reconhecer que é a hora para parar o uso daquela atividade para fazer outras. A gente observa. E a região, o sistema límbico, que é a região que é responsável pelo prazer, é a mesma região que é ativada com o uso de tecnologias também. Bom, Regiane, nas redes sociais a gente vê muitas pessoas falando sobre a influência das, não só redes sociais, mas como jogos de videogame, enfim, tudo que há de tecnologia no comportamento das crianças e de adolescentes. Ontem, infelizmente, tivemos mais um caso de massacre nas escolas. Não sei se você ficou sabendo, mas um adolescente entrou e atirou na cabeça de uma colega ou ex-colega de aula. A gente queria saber se essa influência realmente acontece e essa barreira passa por ela para esse comportamento passar a ocorrer. Cada caso precisa ser analisado, né, de forma particular. A gente, né, não podemos fazer generalizações sem conhecer mais a fundo, mas o que a gente tem chamado a atenção são casos recorrentes, né, que têm acontecido, né? Lamentavelmente, ontem foi nessa escola, nossa solidariedade, né, à vítima e à família das alunas também que foram alvejadas, mas isso tem sido recorrente, né? Então, a gente está numa situação social que é preciso compreender o todo. Não dá para a gente pensar só numa questão isolada. As escolas, elas têm passado por muitas situações difíceis, né, os professores, alunos, e é preciso, né, um cuidado aí com relação a isso. Muitas vezes tentamos encontrar um vilão, um bode expiatório, então são os jogos de videogame, né, nem sempre, né, não é só isso. Agora, se um adolescente, ele está muito isolado, ele não tem rede social, rede de apoio fragilizada, ele passa muito tempo no seu quarto, muito tempo sem que os pais monitorem o que está fazendo, aí é preciso uma atenção especial, porque a gente pode ter situações muito vulneráveis que os adolescentes, as crianças estão sendo expostos. A gente sabe de notícias de casos de grupos extremos, de grupos que pregam ódio, que grupos que vão, né, fortalecer e vão implantar essas ideias e, lamentavelmente, o fácil acesso à arma de fogo, falta de rede de apoio, falta de monitoramento, a gente tem aí, né, situações muito tristes que, infelizmente, vão sendo banalizadas, dada o número de ocorrência. Certo, Regiane, muito obrigado pelos esclarecimentos. É um assunto que deve ser tratado com mais clareza pelas pessoas, principalmente pelos pais, para que isso possa influenciar também no comportamento das crianças. Muito obrigado, Regiane. Obrigado, Regiane. Muito obrigado pelo seu conhecimento. Com certeza vai ajudar muita gente. Eu que agradeço. É muito importante um ambiente facilitador para que as crianças possam se desenvolver. Obrigada. Você tem alguma rede social que você queira passar para a pessoa te acompanhar? Tem, o meu Instagram é @regianeaquino. Então sigam a Regiane Aquino nas redes sociais, pessoal. Agora a gente vai para as notas de serviço. A Casa Warner está de volta e a edição deste ano celebra os 100 anos do Estúdio Warner. Mais uma vez, a organização promete uma experiência imersiva, incluindo ativações de Matrix, Harry Potter, Friends, Batman, Annabelle, Looney Tunes e muitos outros cenários inspirados em outros sucessos do Warner Channel. E se você gosta de jogos de tabuleiro, que tal conhecer a Bogodami, no bairro da Liberdade? Localizado na Avenida Liberdade 456, o local tem centenas de jogos com opções para todas as idades e gostos. Para jogar à vontade, o preço pode variar conforme o dia da semana. Se você não quiser jogar, não tem problema, você não será cobrado. Bom, galera, chegamos ao final do programa Vozes da Cidade. Agradecemos pela audiência e pela paciência. Retornaremos na próxima semana com mais uma edição. Pedro, muito obrigado. Obrigado, Tomás. Obrigado, ouvinte. Até a próxima.